Oi, crianças! Vamos começar nossa aula de ensino religioso e vamos continuar viajando pela Terra Prometida. Mas antes, vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais este dia. Ó Deus, somos gratos porque Tu és tão bom conosco. Deus, obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa saúde e a dos nossos familiares. Somos gratos, Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que não têm emprego, abençoa, Deus, cada criança que está me ouvindo agora nesse momento, que elas possam entender, Deus, a palavra que vai ser pregada, esse ensinamento, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar no coraçãozinho de cada uma delas e que elas venham cada dia estar praticando. Assim te peço também, Deus, perdão pelos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, a cidade que vamos hoje é para Jerusalém. Isso mesmo, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é muito conhecida, tanto que há registros, na verdade, de que há 5.000 anos atrás que ela já existe. Então, Jerusalém era habitada pelos Jebuseus. Nome diferente, né? Nome esquisito esse, Jebuseus. Então, os israelitas, eles lutaram muito para conquistar essa cidade de Jerusalém. Vocês lembram, né, quando eles estavam em busca da Terra Prometida? Então, eles lutaram muito para conseguir a cidade de Jerusalém. Mas ela só veio mesmo ser conquistada pelo rei Davi. E Davi, ele fez Jerusalém a capital do reino de Deus. E agora a gente vai falar mais um pouquinho dessa cidade, dos acontecimentos mais importantes, porque esse realmente foi o mais importante da história. O que aconteceu lá em Jerusalém? Então prestem atenção. Nós vamos relembrar agora os últimos passos de Jesus em Jerusalém. Jesus estava em Betânia. Lembra da história anterior? Que Jesus estava com seus amigos Lázaro, Marta e Maria? Então, ele estava em Betânia, então ele saiu de lá e foi em direção a Jerusalém. Chegando à cidade de Jerusalém, Jesus, ao invés de entrar andando, como sempre fazia, ele pediu para que seus discípulos pegassem um jumentinho. Mas por quê? Ele queria entrar na cidade de Jerusalém montado nesse jumento. Vamos ler um versículo que se encontra lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, esse profeta Zacarias, há anos e anos e anos atrás, ele já tinha dado essa profecia ao povo de Deus, que o rei, o Salvador, viria e ele entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Olha só que incrível! Jesus ainda ia demorar anos para nascer, mas a profecia já tinha sido dada por esse profeta Zacarias. E assim Jesus fez para cumprir mais uma promessa, para mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador. E Jesus entrou montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém. E qual teria sido a reação das pessoas que estavam ali? Quem cria em Jesus se alegraram muito e cantaram hosana, e eles tinham as folhas de palmeira e começavam a levantar-se quando Jesus passava, jogando as túnicas também, mostrando que Jesus realmente era o Filho de Deus, que ele era o rei. Mas tinha aquelas pessoas que não criam em Cristo, que eram quem? Os fariseus. E ali, eles ficaram com mais raiva, com mais inveja de Jesus. Mas Cristo já sabia que já estava se aproximando o dia de sua morte. E Jesus queria passar mais um tempo com seus discípulos. Ele conversou bastante com eles, falou sobre as dores que viriam, sobre a traição que ele sofreria, sim, porque Jesus sabia que ia sofrer uma traição, que iriam trair ele. Então, mas também falou sobre o Consolador, que os seus discípulos, mesmo depois dele ir embora, os seus discípulos não estariam só, porque o Consolador estaria com eles, o Espírito Santo estaria com eles. Então, depois dele ter ceado ali com os seus discípulos, ele repartiu pão,
deu o cálice com vinho, ele foi orar. Jesus foi orar, como de costume, né? Jesus sempre orava. Então, ele foi até o jardim de Getsemane conversar com Deus, orar ao Senhor, falar toda a sua angústia, todo o seu sofrimento que ele estava sentindo. Então, algumas pessoas acham que Jesus estava sofrendo daquele jeito porque ele estava pensando nas dores que ele iria sentir, que eram chicotadas, o prego aqui nas suas mãos, nos seus pés. Mas nada disso, gente. Cristo, a pior dor que Cristo poderia sofrer é carregar todos os nossos pecados. Não só os meus, não só os seus, mas das pessoas do passado e das pessoas do futuro, sim. Porque quando Cristo estava ali naquela cruz, ele não estava só pelas pessoas daquela época, não. Ele já estava com um dos passados que já foram, que já tinham morrido, o do presente que estava naquele momento, ainda os do futuro, que somos nós, ainda dos futuros que ainda vão vir. Imagine só carregar esse pecado tão grande de toda essa gente sobre si, só Cristo mesmo, o próprio Deus, para cumprir essa missão. Já era madrugada de sexta-feira quando vieram prender Jesus lá no jardim. Então, eles fizeram isso de madrugada para não alarmar as pessoas, não é? E eles não levaram Jesus para a cadeia, não, e nem para um tribunal. Pelo contrário, eles levaram Jesus para a casa de um ex-principal sacerdote, mas que ainda mandava em muita gente ali. E lá naquela casa, zombaram de Jesus. Acusaram Jesus de ter feito coisas que Jesus jamais havia feito. E quando amanheceu, eles levaram Jesus para o Sinédrio, que é um tribunal dos principais líderes religiosos. Eles queriam era acabar com Jesus, só que eles não poderiam condená-lo à morte. Então o que eles fizeram? Mandaram Jesus para a casa de um líder romano. O nome dele era Pilatos. Só que chegando lá, Pilatos, ele não viu nada que se fosse servisse de condenação para Jesus. Nada mesmo. Só que ele não queria ficar mal visto, né, pelos líderes religiosos. Então o que ele fez? Ele mandou para a casa de outro líder. O nome dele era Herodes. E Herodes, quando recebeu Jesus na sua casa, ficou muito feliz porque ele queria que Jesus fizesse um showzinho. Ou seja, ele sabia que as pessoas diziam, né, que Jesus curava, Jesus fazia milagres. Então ele queria que Jesus fizesse alguma coisa para ele ver. Queria que Jesus fizesse um showzinho. Imaginem só. E como ele viu que Jesus não ia fazer nada, ele mandou novamente para Pilatos. E Jesus ficou nisso, para lá e para cá, cansado, de madrugada, e sem dormir, sem comer. Imaginem só. Por fim, lá no pretório, que era o lugar onde Pilatos julgava, Jesus foi condenado à morte. Então, a mesma multidão que gritavam de alegria quando Jesus entrou no jumentinho lá em Jerusalém, a mesma multidão, elas estavam gritando agora outra palavra: crucifica-o, crucifica-o. E assim, Jesus foi açoitado, humilhado, ele caminhou para fora dos muros de Jerusalém. E lá às 9 da manhã, Jesus foi crucificado. E ficou por 3 horas. Depois de 3 horas, ao meio-dia, tudo ficou escuro. E ficou assim até as 3 da tarde. Imaginem só, tanto sofrimento, tanta dor. Se Jesus ele quisesse, ele poderia muito bem ter saído dali. Mas ele suportou todo aquele sofrimento para pagar o meu e o seu pecado. E afinal, ele deu um grito. E o que aconteceu depois? O véu que separava uma parte do lugar, né, do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Mas que véu é esse? Observem essa imagem aí. Essa imagem é do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava aqui na terra. Então, nessa imagem aí, vocês podem estar vendo, tem duas partes. A primeira parte se chama o lugar santo. Era onde os sacerdotes, eles faziam o trabalho deles e tudo.
Essa segunda parte é dividida por um véu, esse véu azul bonito, porque atrás dele tinha a Arca da Aliança, era a presença do Senhor ali. Não poderia entrar qualquer pessoa, de jeito nenhum. Só poderia entrar o sumo sacerdote, aquele escolhido de Deus. E nesse lugar, o sumo sacerdote, ele ia uma vez ao ano para fazer expiação. Como assim? Ele ofertava, sacrifícios ao Senhor em perdão pelos pecados dele e do povo. Mas quando Jesus ele morreu, esse véu ele foi rasgado de cima a baixo. Agora não havia mais separação. Nós, por causa de Jesus, agora a gente poderia ficar junto com Deus. E depois disso, você e eu sabemos o final da história, né? Jesus ele morreu, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então vocês sabem que Cristo ele saiu, daquele túmulo onde ele estava. Algumas pessoas, aquelas pessoas, os fariseus, as pessoas más, que não queriam que as outras pessoas soubessem que Jesus tinha ressuscitado, então elas mentiram, pediram para os guardas mentir, dizendo que os discípulos tinham levado o corpo de Jesus, para que a profecia, fosse acreditada e tudo mais. Mas você e eu, nós sabemos que isso realmente aconteceu. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, quando você e eu morrermos, teremos um novo corpo, viveremos em uma nova terra. Isso não precisamos temer. Essa é a nossa esperança de morarmos com Ele. Agora, tem pessoas que acham, que o céu é um lugar chato. Imaginam que lá as pessoas vão viver com aqueles camisolões brancos e pulando de nuvem em nuvem. Gente, nada disso, nada disso. O céu vai ser um lugar maravilhoso, por quê? Porque lá vamos poder ver face a face do nosso Deus. Teremos a eternidade para conhecê-lo e o adorar. Mas como é que podemos ter certeza de que iremos morar com ele lá no céu? Então, Jesus, ele nos dá essa garantia. Vou ler para vocês o versículo, se encontra em João 5:24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só que incrível. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, gente, leiam a palavra de Deus. Leiam, porque eu já disse a vocês, lá está escrito a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá, a Bíblia é aonde Deus ele se comunica conosco. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos crer em Cristo Jesus, para a gente morar a eternidade com Ele lá nos céus. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham se atentado muito a essa palavra, porque fala da salvação. Certo, crianças? Então, beijos. Tchau.